Olá, meu nome é Duana, da turma 4D. Eu vou resolver uma questão da lista de vetores, lista 9, vou resolver a questão 4, que pede para implementar um programa que recebe dois vetores de números reais, V1 e V2, com capacidade para 4 elementos cada. O programa deve gerar um vetor V3 que armazena a soma dos elementos correspondentes dos vetores V1 e V2, ou seja, a soma dos elementos de mesmo índice. Ao final, o programa deve escrever os elementos de V3. Nesse programa, a gente precisa somente que o usuário insira os números dos dois vetores, do vetor 1 e do vetor 2. Daí, o nosso programa vai calcular a soma desses vetores e, em seguida, ele vai imprimir um vetor 3 com a mesma capacidade para 4 elementos, sendo que esses elementos vão ser a soma dos elementos de mesmo índice do vetor 1 e do vetor 2. A biblioteca aqui já foi inserida, já foi preparada, então vamos declarar as variáveis do tipo i, ou do tipo int, vai ser a nossa variável i, dos elementos dos vetores, e do tipo float, porque está dizendo aqui no enunciado que são números reais, nós vamos declarar os vetores. Então, vetor 1, com capacidade para 4 elementos, o vetor 2, com capacidade para 4 elementos, e o vetor 3, que vai ser a nossa soma, também com capacidade para 4 elementos. Então, nós vamos começar apresentando o programa. Cout. Esse programa realiza uma operação com vetores. Então, vamos pedir para o usuário digitar os números do primeiro vetor. Digite os termos do primeiro vetor. Só que essa inserção dos elementos, ela vai ocorrer até que complete os 4 termos, não é? Do vetor, que é o que a gente quer, um vetor com 4 termos. Então, a gente precisa colocar um for, que é para fazer a contagem. Então, o i, que é o índice do nosso vetor, ele vai começar em 0. Começa em 0 e vai até menor que 4, porque o nosso vetor tem 4 elementos. E ele está começando em 0. E vai fazer o incremento, né? Aí, quando ele fizer essa contagem, o que vai acontecer? É aí que a pessoa vai ficar inserindo o termo do vetor. No caso, vai ser esse i aqui dentro. Pronto. Aí, digite os termos do primeiro vetor. Então, o primeiro termo na posição 0 é menor que 4? Então vai digitar o i, que é o primeiro elemento. Aí saiu, fez um incremento, vai ser 1 agora. 1 é menor que 4? Então vai digitar a próxima posição, fez o incremento. Até chegar o 4, que é quando essa afirmação vai se concretizar, porque aqui a gente precisa que o i seja menor que 4 e não igual a 4. Então, fecha esse for. E vamos pedir para digitar agora os termos do segundo vetor. O segundo vetor. E da mesma forma que a gente fez com o primeiro, a gente vai fazer com esse aqui. Vai inserir o for com igual a 0 até 4, menor que 4 no caso, fazer um incremento. E aí ele vai digitar o elemento desse vetor. Vetor 2 e ponto e vírgula.
Agora, a gente já vai começar com a parte que o programa quer mesmo, que é a soma dos vetores. Então, a gente já pode começar aqui com o Cout, dizendo que a soma dos dois vetores vai vir logo em seguida. Já vai vir logo aqui. L. O vetor 3, né, que é o que a gente vai colocar. O vetor 3 com capacidade para 4 elementos. Vai ser o seguinte. Igual a... Vai ser o seguinte. Então, outro for. Por que um for? Porque o i, quando ele começar em 0 e quando ele for até i menor que 4, que são os termos do nosso vetor, mais uma vez, o terceiro vetor, ele vai fazer incremento. E o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse caso? A gente vai fazer a soma dos dois vetores aqui. Então, quando o i for do 0 a menor que 4, no caso de até 3, o vetor 3 vai receber o vetor 3i, ele vai receber a soma do vetor 1i com o vetor 2i. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor 3 vai receber a soma do vetor 1 e vetor 2, mas dos elementos que têm o mesmo índice. E esse mesmo índice são representados no mesmo índice do vetor 3. Por isso que é vetor 3i, o índice i, recebe a soma do vetor 1i com o vetor 2i. E logo em seguida a gente pede para imprimir esse vetor 3. Para imprimir, no caso, o elemento desse vetor 3. Índice i. A gente coloca um espaço para organizar. Vírgula. Agora fecha o for e fecha o programa. Não tem outro aqui embaixo. Pronto. Agora vamos compilar e colocar para rodar. Pronto. Esse programa realiza uma operação com vetores. Digite os termos do primeiro vetor. Vou digitar 5, 4, 8 e 2. Digite os termos do segundo vetor. 1, 2, 3 e 6. A soma dos dois vetores é... Vamos ver se apareceu o 5 com 1, 6. 4 com 2, 6 também. 8 com 3, 11. E 2 com 6, 8. Então, o nosso V3 com 4 elementos, o nosso vetor 3 com capacidade para 4 elementos, está representado por 6, 6, 11 e 8, que é a soma justamente dos termos do primeiro vetor com o segundo vetor de mesmo índice. E com isso a gente prova que essa questão foi realizada do jeito que está pedindo no enunciado.